Olá pessoal, é com muita alegria e empolgação que o Garbosa News chega ao Esporte Clube de Juiz de Fora para registrar um encontro mais que especial com um talento da nossa terra. Estamos falando do são joanense Pablo Barros, ex-jogador profissional que sempre brilhou nos gramados nacionais e internacionais, levando e elevando o nome da nossa cidade com orgulho e muita garra. Hoje, Pablo nos recebe com carinho para contar um pouquinho da sua grande trajetória com vitórias inspiradoras. E o melhor, ele segue firme no futebol. Agora como treinador da categoria de base sub-15 aqui no Esporte Clube, moldando os craques do futuro com a mesma paixão que demonstrava dentro das quatro linhas. E para deixar esse momento ainda mais completo, temos conosco o grande Ney Medina, repórter esportivo, escritor e companheiro, que está ao nosso lado nessa resenha de peso. Portanto, não saia daí, porque o papo vai ser de primeira. Vem comigo, vem conhecer um pouquinho da grande história de Pablo Barros. Como é que foi essa história com o futebol? Primeiro, eu que agradeço o Paulo, agradeço o Ney, o Garbosa News por estar aqui comigo, querendo saber um pouco mais do meu dia a dia, da minha nova profissão, né? Agora treinador de futebol. Consegui ter uma carreira como atleta bem legal. Eu costumo até dizer isso, que Deus foi tão generoso comigo que me deu mais até do que eu mesmo sonhava para mim mesmo. Mas tô feliz com esse novo momento. Comecei no projeto do Benete lá com o Ronaldinho Barbosa. Depois migrei para o projeto da CBF com o Zé Luiz Pinho e, consequentemente, com o Marco Aurélio Ayupe. E, a partir dali, eu comecei a tentar fazer testes em alguns clubes, até que eu fui no Olaria, consegui. E, a partir do Olaria, começou a minha história em categoria de base e depois junto com o Vasco no profissional. A ideia de ser jogador de futebol nasceu quando? Quando você se tocou assim que, eu quero jogar futebol? Quem conhece a família do meu pai, a família Paulino, e a família Barros, que é a família da minha mãe, sabe que a gente tem um histórico desse na família. Meu avô Francisco foi presidente por muito tempo do Serrano, da Santa Rita, e a família Paulino sempre com Santa Cruz lá do Benete. Então, isso realmente está no meu sangue. Eu nasci já dentro de um campo de futebol, inclusive morei por muitos anos em cima do vestiário, lá no Benete, que era a minha casa, em cima do campo do Santa Cruz. Então eu praticamente acordava mesmo dentro de um campo e a minha diversão era jogar futebol. Então eu acho que a partir daí que eu comecei um dia a sonhar em ser um atleta profissional. A minha história do Olaria ela foi uma história até inusitada. Eu disputei um campeonato, a antiga Copa TV Panorama, pelo Operário, lá de São João. E o Operário levava um jogador daqui de Juiz de Fora, que se chama Anderson Moreno, para jogar. E nesse dia haviam dois empresários do Olaria para observar esse jogador. Eu acabei entrando no jogo e chamando um pouco mais de atenção do que o Moreno e fui convidado a fazer o teste no Olaria. E graças a Deus foi tudo muito bom. Eu fiquei no Olaria por 8 meses e o Vasco me comprou, e aí a minha história começa no Vasco. Mas como todo jogador de categoria de base, não foi nada fácil. Em categoria de base sempre as coisas eram muito difíceis. Hoje está um pouco menos difícil. Depois, infelizmente, da tragédia do Ninho, muitas coisas mudaram na Lei Pelé também. Mas eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa para fazer teste, eu fui com 11 anos de idade. Hoje eu tenho um filho de 12, eu acho que eu não deixaria meu filho ir. Mas naquela época isso era normal e eu acabei indo para tentar mudar minha vida, mudar a vida dos meus pais, dos meus familiares. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu fiquei pouco tempo na Olaria, o Vasco já me comprou, tinha uma parceria Vasco e Olaria, e aí começa a minha história no Vasco também, que foi bem legal. Ô Pablo, o Ney tem uma pergunta, o Ney Medina, né? Tem uma pergunta aí para você, faz aí, Ney. Teve aquele momento que você pensou assim, eu vou voltar para casa? Eu até cheguei a falar isso em alguns podcasts que eu fui convidado recentemente. Eu cheguei a fazer teste no Vasco, antes do Vasco me procurar no Olaria, eu cheguei a fazer teste e eu fui reprovado. Eu cheguei a fazer teste no Cruzeiro e eu fui reprovado. E anos depois, o Vasco me compra do Olaria, mesmo sabendo que eu estive no Vasco fazendo teste grátis e não fui visto e fui reprovado.
mas o Vasco me compra anos depois e o Cruzeiro anos depois vai na Europa e me traz para jogar uma Libertadores pelo Cruzeiro, mesmo sabendo que eu estive no Cruzeiro há alguns anos atrás e fui reprovado. Então, o futebol existe muito disso. O Cafu é a maior prova disso. Quantas vezes o Cafu foi reprovado até virar o nosso capitão do Penta. Então, teve sim alguns momentos da minha vida que eu pensei em desistir, de achar que eu não era bom o suficiente para aquilo, mas era a única coisa que eu sabia fazer. Na minha cabeça era meu único caminho para mudar a vida da minha família. Então, teve sim vários momentos que eu pensei em desistir, mas Deus me sustentou ali e a minha família me sustentou da forma dela e eu consegui realizar o meu sonho, o sonho dela e o sonho de muita gente que é ser atleta profissional. E o momento que você sentiu assim, agora vai? Quando eu chego no Olaria e eu fico no Olaria, eu ainda tinha dúvidas. Mas quando eu recebo a notícia do Olaria, e foi tudo muito de repente, o diretor manda eu subir na sala do presidente, na época ele chamava Pintinho, é um presidente histórico do Olaria, e fala que ele queria conversar comigo. E eu subo aí sem saber de nada, inclusive eu achava que eu ia ser dispensado. E ele fala assim, arruma suas coisas que amanhã você vai embora. E eu perguntei, humildemente mas o que eu fiz de errado? Ele falou, nada, você atuou muito bem num campeonato que a gente jogou, e o Vasco me observou e falou assim, você foi negociado com o Vasco e você se apresenta no Vasco amanhã. E eu chego no Vasco e já assino um contrato de 5 anos. Ali eu acho que eu tive certeza que eu estava no caminho certo e que eu tinha chance de ser jogador profissional. São momentos na vida do atleta, né, que realmente deixa confuso, né? Sobe aqui que eu quero conversar contigo, né? Isso acho que qualquer profissional passa por isso também, né? Mas depois dessa conquista, né? Qual o time que mais te chamou a atenção? Você ficou 5 anos no Vasco. Depois você foi para onde? Essa trajetória aí te levou para onde? Eu fico no Vasco esse tempo de base, depois subo para o profissional, de maneira incrível também, tudo acontecendo muito rápido na minha vida. E logo eu sou negociado, eu fiquei no Vasco, eu joguei apenas 19 partidas pela equipe profissional e já fui vendido para o Zaragoza da Espanha. E aí no Zaragoza começa também outro sonho de menino, que é mudar para a Europa, poder enfrentar Barcelona, Real Madrid, que era sonho de criança. Um sonho muito distante, confesso que para mim era um sonho muito distante, eu achava que jamais isso iria acontecer comigo. E Deus foi tão generoso comigo que realiza mais um sonho meu. Eu já estava satisfeito de ser atleta profissional e ele me leva para a Espanha e logo depois eu jogo no Málaga, jogo no Nasc, que é um time de Barcelona, e aí retorno para o Cruzeiro para realizar outro sonho também, que é jogar uma Libertadores, que jamais imaginaria isso. Poucos jogadores de São João jogaram a Libertadores, né? Isso foi para você um marco, né? Com certeza. Primeiro da Libertadores, e nessa Libertadores eu fui o atleta, em 2011 eu fui o atleta do Cruzeiro que mais atuou. Eu cheguei a jogar mais que o Fábio, eu joguei um jogo a mais que ele. Ele machucou um jogo e ficou de fora e eu consegui jogar todos. Então, foi um momento marcante na minha vida, e de poder participar de uma Libertadores num clube do tamanho do Cruzeiro. A Libertadores em si ela já é gigantesca, jogar pelo Cruzeiro isso ainda tem uma dimensão ainda bem maior, então fiquei muito feliz, foi um momento muito especial na minha vida. E aí eu começo a rodar pelo país, aí do Cruzeiro eu jogo no Figueirense eu jogo no Bahia, do Bahia eu vou para o América Mineiro, do América eu jogo no Avaí, em Santa Catarina, do Avaí eu retorno para o América, jogo mais uma temporada no América, e aí sou campeão estadual com o América, igual eu tinha sido campeão estadual também com o Cruzeiro. E depois começa também uma parte muito legal da minha vida, que é no Fortaleza, de participar de um momento de reconstrução de um clube tão gigante como Fortaleza. Eu chego no Fortaleza na Série C, sou vice-campeão brasileiro da Série C, consigo subir para a Série B, no ano seguinte sou campeão da Série B, inclusive fui capitão dos dois elencos, com o Rogério Ceni, que também é muito marcante para mim. E hoje ver o Fortaleza jogando Libertadores, lutando por título brasileiro e saber que eu cheguei e enfrentei com o Fortaleza o Asa de Arapiraca, então é uma reconstrução gigantesca e poder fazer parte disso. E anos depois eu retorno ao clube para passear e vejo fotos minhas pelo clube, quadros meus pelo clube e o respeito dos funcionários no clube, isso para mim me emociona muito. Aí depois jogo pelo São Bento, jogo uma Série B do Brasileiro pelo São Bento de Sorocaba. Depois vou para o Operário de Ponta Grossa, no Paraná.
Depois vou para o Botafogo da Paraíba, onde eu fico 2 temporadas no Botafogo da Paraíba. Venho para São Paulo e jogo no Oeste, em São Paulo. E chego aí no Betim, aqui no Betim, em Minas Gerais. Mas meu joelho já tinha uma lesão grave e tal, e não consigo atuar, mas cheguei a treinar, participar, fazer pré-temporada. E ali eu decido encerrar minha carreira e seguir um novo rumo, que é o que eu estou hoje, que é ser treinador de futebol. Esse novo rumo que você toma, treinador de futebol, você está hoje com o Sub-15, com possibilidade aí de assumir outras posições. Você impecavelmente sempre se apresentou dentro de campo como o nosso garoto propaganda de São João Nepomuceno, né? A gente conversa sempre, né, Ney? Você levou e elevou o nome de São João, mas acima de tudo, você foi um grande craque e trouxe muita esperança para muitos jovens que hoje você está cuidando, né? Me conta um pouquinho desse seu trabalho aqui hoje como treinador. E antes disso, eu gostaria de agradecer as suas palavras, as palavras do Ney. Eu acho que São João tem um carinho muito grande por mim, porque eu penso que é isso. Depois do Adil e do Ayup, a gente teve uma distância muito grande aí para algum atleta e esse atleta foi eu logo em seguida. Então, São João é um povo apaixonado por futebol, por esporte, e poder estar representando, e eu sempre fiz questão de falar o nome de São João em todos os lugares que eu pisei, e a minha ideia sempre foi essa, não de ser reconhecido, mas de poder um dia abrir as portas para alguém, de chegar alguém hoje, por exemplo, no Fortaleza e falar assim, pô, eu sou de São João Nepomuceno. Alguém do Fortaleza vai falar, pô, legal, teve um cara de São João que veio aqui e fez história aqui dentro. Então a minha ideia sempre foi essa, eu sigo com essa ideia hoje como treinador. E agora esse novo momento, como treinador de futebol, hoje eu sou treinador da categoria Sub-15 do esporte e sou auxiliar da categoria Sub-17. Eu sou habilitado pela CBF, pela Conmebol, eu fiz um curso da CBF, eu tenho a licença B da CBF que me dá direito a ser treinador de categoria de base e pretendo continuar estudando, pretendo esse ano ainda concluir a licença A, que me dá direito a ser treinador de equipe profissional e vou seguir estudando. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade de educação física para complementar meu estudo. Tenho vontade de fazer uma faculdade também de psicologia, que é o que lida muito no futebol. E eu acho que eu até pretendo fazer a de psicologia antes, que é a de educação física, que o futebol hoje ele pede muito esse lado psicológico, usa muito, acho que qualquer profissão usa muito esse lado psicológico, principalmente depois da pandemia a gente tem precisado muito desse lado, de cuidar desse lado psicológico. E aqui eu tento mostrar para os meninos isso, que eu sou um menino de uma cidade do interior, que morava numa casinha em cima do vestiário e consegui realizar mais do que eu sonhei. Então isso é possível também na vida deles e o que eu puder ajudá-los a melhorar é o que eu venho aqui no esporte todos os dias tentar fazer. Quando que aparece o esporte, a oportunidade? Onde que aparece a RD Performance Desportiva? É engraçado porque eu não conhecia o Diego e o Ramon, que são os proprietários da RD, que são a empresa hoje que administra a parte de esportes do Esporte Clube Juiz de Fora. E um amigo em comum, o Digão, que é de Bicas, que eu conheci através do Danilo, que hoje está no Flamengo, é um cara que a gente tem uma amizade muito boa. E o Digão já era amigo do Diego e do Ramon. E um dia, batendo papo com o Digão falou, pô, você acabou de fazer a licença da CBF, e agora? Qual que vai ser o próximo plano? Falei, cara, minha esposa tá para mudar para Juiz de Fora, minha esposa tem um escritório hoje aqui em Juiz de Fora de advocacia, então a gente já tinha esse plano de mudar para cá, e o Digão fala assim, pô, eu conheço 2 pessoas que estão procurando um treinador, então foi uma coisa muito de Deus mesmo, que casou, e hoje eu tô criando esse laço de amizade muito legal com o Diego e com o Ramon, eles são hoje meus superiores, meus chefes, mas a gente está criando uma amizade muito legal, igual com todos aqui no esporte. E foi a partir do Digão que surgiu esse convite do esporte para poder trabalhar aqui. Antes da estreia do Sub-15 no Campeonato Mineiro, você está disputando o regional organizado pela Liga de Ubá. Eles me perguntaram isso, Pablo. A gente estreia no Mineiro só em junho. Você gostaria de entrar em alguma competição antes, até para você conhecer melhor os jogadores e testar os jogadores em prática, né? Porque a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo, aquela frase mesmo antiga. Mas eles tinham esse campeonato que é da Liga de Ubá, que é uma liga super organizada. Eu achei válido porque tem equipes tradicionalíssimas do nosso futebol, que é Itararé de Tocantins, Industrial de Ubá,
Inclusive o Nacional de Visconde do Rio Branco disputa a Liga de Ubá e ele está no nosso grupo do Mineiro, então seria um teste legal. O Aimorés de Ubá está no nosso grupo do Mineiro e também está na Liga de Ubá, então a gente achou válido disputar esse campeonato. Hoje a gente está na 4ª rodada do campeonato da Liga de Ubá e graças a Deus a gente ganhou os 4 jogos, então somos líderes do campeonato com 12 pontos. E agora, dia 15 de junho, a gente estreia no estádio municipal com o Ipatinga. Importante essa participação no regional que já cria uma boa expectativa para o mineiro, ganha confiança, inclusive para os atletas. Com certeza, e a gente consegue medir também em algumas partidas, no caso do Aimorés e no caso do Nacional de Ubá, de Visconde, o que a gente vai encontrar no Mineiro. Eles estão no nosso grupo do Mineiro também, então foi um teste legal para eles, mas foi um teste legal para mim também, para os nossos atletas, para eles também entenderem a dimensão, o que é um campeonato mineiro e o que é uma Liga de Ubá. Hoje, com todo respeito ao campeonato regional, mas o campeonato mineiro ele está mais estruturado, com equipes muito tradicional, que é o caso do Ipatinga, que é a nossa estreia, Nacional de Muriaé, que já está há muito tempo aí com equipes profissionais, então está sendo um teste bem legal e tenho certeza que dia 15 de junho no estádio municipal a nossa equipe vai estar preparada. Que vocês precisarem da gente aqui do esporte e de mim, a gente tenta agilizar lá, porque vai ser um prazer ter vocês me acompanhando. Isso sempre foi muito legal, inclusive na minha carreira quando atleta. Quando eu vi alguém de São João na arquibancada, me emocionava muito. Porque a gente que sai de uma cidade do interior, quando você vai para uma cidade maior e vê alguém, um rosto conhecido, isso nos deixa alegre. Pablo, então fica aí o espaço para você convidar as pessoas a assistirem, né? Esse grande momento, não só da sua carreira, mas também dessa garotada que está se iniciando aí, né? Não, com certeza. Gostaria de convidar a todos para no dia 15 de junho, às 9 horas, no estádio municipal, aqui em Juiz de Fora, a estreia do esporte. Depois de 12 anos, o esporte volta a disputar o Campeonato Mineiro do módulo 2 e a gente estreia contra o Ipatinga. Então fica o convite, a entrada é gratuita, então vai ser muito legal poder ter nossos conterrâneos de São João lá no estádio municipal, torcendo não só por mim, como também pelo esporte e participando desse momento marcante que é a minha estreia no Campeonato Mineiro como treinador agora de futebol. Mas eu espero ainda ter um momento com você como treinador, quem sabe ainda, da nossa seleção brasileira, né? Eu tenho que sonhar, igual um dia eu sonhei em ser atleta profissional, parecia muito distante. 20 anos depois eu estou aqui hoje dando uma entrevista, contando todos os meus feitos, dizendo que eu consegui realizar esse sonho. Hoje, como treinador, eu estou apenas engatinhando. Quem sabe daqui 20 anos a gente não volta aqui com uma nova história para contar e pode ter certeza que vai ser um prazer receber vocês novamente. Ney Medina, tem uma pergunta aí para você. Faz aí, Ney. Você chegando, eu estava conversando, Claudinei Paulino e o Kibil. Claudinei de costas para o edifício número 1 e você chegando com a sua malinha. A hora que ele viu você chegando, era aquela coisa assim de sexta-feira, meia-noite, né? E assim, estava na olaria, aquela expectativa de ainda não saber o que ia dar. Então, e a gente já sabia, pela sua persistência, né, de estar lutando. Por isso que eu fiz as duas perguntas. Em qual momento você achou que não dava? E qual momento você sentiu que, bom, agora é daqui para frente, né? Então é isso que eu creio que na sua carreira agora, né, eu estou profetizando aqui agora também, você está começando um trabalho, eu tenho certeza que é para colher frutos, né? Eu fiz questão de falar isso com o Diego aqui. E sobre a fala anterior do Ney, eu acho muito legal, é uma fala que inclusive me emociona porque eu lembro dele nesse jogo no Palmeirinho, eu lembro. E hoje é muito fácil para as pessoas me chamarem e contarem da minha vida. É só você entrar no Google e colocar, você vai descobrir tudo que eu fiz como profissional. Mas o Ney já falou que eu seria atleta profissional lá no campo do Palmeirinho, isso é difícil. E graças a Deus, talvez ele profetizou na minha vida, ele é uma coisa que nem eu mesmo recebi ou acreditei. E 20 anos depois ele poder chegar aqui e falar isso, então eu acredito. Obrigado por ter acreditado em mim. E foi legal. Obrigado. Pablo, privilégio, tá? Falar com você. Sempre, quando estiver em São João Nepomuceno, nós do Garbosa News temos o nosso estúdio lá modesto, simples, mas você está convidado a gente contar mais, né? Porque aqui foi só uma tirinha, né?
de tudo que você viveu, de tudo que você sonhou e de tudo que você realizou, mas o principal de tudo que está realizando agora, né? Nós vivemos momentos e os momentos passados servem para isso, para às vezes nos emocionar, nos ensinar, mas você está trazendo aí uma grande oportunidade para esses garotos e eu fico torcendo muito mesmo para que você lance logo, logo uma turma boa aí nos gramados brasileiros, quem sabe até internacional, né? Eu queria que o Ney também fizesse parte aqui desse momento aqui, que o Ney fez parte de todos os momentos. Puxa a cadeira lá, Ney. O Ney, que é um repórter, é escritor, né, 3 livros. Ney, aí está uma chance de sair o livro do Pablo aí agora, hein? A história do Pablo é fantástica e ficou registrado aqui, né? Que as pessoas têm que entender que não é, e o Pablo destacou isso aqui, não é só o glamour que as pessoas veem, né? Um carro bacana, um dinheiro, jogando em grandes estádios. Tem uma dedicação, tem uma doação, né? Tem as incertezas. E as perdas, né? E as perdas. Então, é um conjunto, é um ser humano igual a um outro qualquer, que passa alegrias e tristezas, desafios a cada momento, a cada treinamento, de sair de um treino sem uma lesão. Então, é uma caminhada árdua. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui ao lado do Pablo, porque eu sempre acreditei, desde como ele disse aqui, desde quando eu vi Pablo, Ricardo e o Wallace, né, o meio-campo do Operário. O jogo foi no Palmeirinha. Então ali eu fiz questão de falar com seu pai, o qual maravilhado eu fiquei de vê-lo em ação, né, e sempre torcendo ali. Cheguei até a me atrever a falar com o Pablo uma vez. Pablo, você dá um show aí pela lateral direita, mas o meu sonho era te ver de volante, igual eu vi lá embaixo no Palmeirinha, né? Mas graças a Deus, uma carreira brilhante. Isso serve de exemplo para qualquer atleta que está começando agora, saber dos desafios, que são muitos, né? Que vai enfrentar, né? Porque todo mundo vê o bom, mas tem o lado também de ficar longe da família, né? Igual eu falei, o futebol de alto rendimento, ele exige muito, inclusive, do seu corpo, não só psicologicamente, mas do corpo em si. E eu, como eu falei, depois de 2020, eu já vinha jogando a base de injeção, infiltração, já chegava em casa sentindo muita dor, e aí às vezes eu tomava injeção para melhorar o joelho, mas aí doía o estômago, e isso eu percebi que não era mais meu sonho de criança. Eu falei, eu não virei jogador profissional para ficar tomando injeção todo jogo, então eu comecei ali a querer cuidar mais de mim e menos da minha carreira como atleta de futebol profissional. Então foi a partir disso também que eu tomei a decisão de parar. Olha, um momento, na minha visão, histórico. Ney Medina, Pablo e eu aqui no meio de 2 feras aqui, tá? Um grande abraço, sucesso sempre. Obrigado. Ney, parabéns, Tom. Aquele abraço. Barbosa News sempre nos grandes momentos, nos momentos importantes da vida de muitas pessoas. No caso agora do Pablo, uma transição aí de atleta profissional agora para o técnico de futebol, em nome de Jesus, com vitórias como foi na carreira dele como atleta. Pablo, obrigado e abraço a todos. Você, vem comigo. Melhor, vem com a gente, porque tem muito jogo pela frente.